galera rubro-negra, canal Flamengo Minha Paixão. Não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever, de comentar e dê aquele like maroto. Juntos seremos mais fortes. O caso do Flamengo com você se tornou um case muito forte, né? Depois muitas equipes buscaram esse caminho de reorganização fora do campo para tentar dar certo dentro do campo. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência com o Flamengo, desse processo com o Flamengo, tanto que o Flamengo cresceu na última década e se reorganizou de fora para dentro. É um simbolismo muito importante para o futebol brasileiro. Tá? Eu sou suspeito para falar, mas ele é um simbolismo muito legal. Se a gente olhar em 2013, de fato, quando começou esse trabalho, foi feito primeiro uma diligência. Qual que é o tamanho desse endividamento? E naquele momento nós identificamos que o Flamengo era o clube mais endividado do Brasil. Eram mais de 750 milhões de dívida e uma receita próxima de 200 milhões. Então, se você olhar num arcabouço financeiro, era um clube, vamos dizer assim, se fosse uma empresa de outro setor, quase que tecnicamente indo em regime falimentar, porque a gente tem um nível de exposição muito alto, até pelo perfil da dívida. Tá? A partir daquele momento, foi feito, e acho que o discurso na época do presidente, do Bandeira, foi interessante de não criar expectativas de títulos nessa minha gestão. Eu quero, na verdade, sair com um legado de que esse é um clube que honra com seus compromissos. Então foi feito toda uma renegociação de dívida tributária, alongamento de dívida, mudança de perfil. Então, o primeiro momento, foram três... a gente dividiu em 3 pilares, em 3 níveis. O primeiro momento era recuperação da credibilidade. Acabou com aquela brincadeira que existia no Flamengo. Você finge que... Vampeta, essa entrou pra história do futebol. Você finge que paga, eu finge que joga. É isso. Então ali foi a recuperação da credibilidade. Eu quero voltar, ou, na verdade, iniciar um trabalho para ir para as páginas de negócios. Eu quero que os parceiros visualizem que o Flamengo tem uma governança robusta. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi uma busca por novas receitas. A gente já identificou qual era o nosso problema, E aí o meu pai brincava quando eu era criança. A melhor maneira de você sair do buraco, o primeiro momento é você parar de cavar. Depois você pensa como é que você sai, mas primeiro para de cavar, que foi esse primeiro momento. Um segundo foi, vamos buscar receita. Por quê? Há uma correlação direta, receita e performance. Se a gente for para qualquer mercado no mundo, a gente vai ver o domínio, ou o protagonismo dos clubes mais ricos. Então o Flamengo foi nessa busca, era o segundo pilar. E aí ele se converteu, se não me engano, em 2014 ou 2015, já como o clube com a maior arrecadação no Brasil. E o terceiro pilar, de fato, foi o protagonismo, também fora de campo, ou seja, nenhuma pauta do ambiente regulatório avançaria sem que o Flamengo fosse protagonista. Isso estava desenhado num planejamento estratégico de 10 anos, que era revisado trienalmente. Isso era público, estava dentro do site, exatamente para alinhar expectativas. É só se a gente ver, a gente está falando que esse ano não foi um ano bom para o Flamengo. Se a gente voltasse 10 anos, ou 12 anos, um pouco antes dessa gestão, 2012 seria um ano fantástico com os resultados desse ano. Então a gente pode ver que mudou um pouco a chave. Então foi simbólico para que também outros clubes percebessem que o trabalho fora de campo traria uma grande correlação de performance. Quais foram as principais dificuldades para implementar essa mentalidade num clube do tamanho do Flamengo, com uma torcida nacional gigante, todo torcedor quer ganhar título? Eu me lembro que o Bandeira de Melo ele foi massacrado num primeiro momento. Como é que foi virar essa chave? Como é que foi convencer um clube do tamanho do Flamengo de que era preciso ter essa mudança de comportamento para ser saudável? É engraçado porque são vários stakeholders envolvidos. Um deles é a torcida. E que é fundamental, ele é muito importante. E aí tinha muita discussão de a gente não quer ser o campeão de balanço, não é o campeonato de balanço, legal que a gente seja superavitário, eu quero saber de título. A discussão de bar não é o meu clube arrecada mais do que o seu, apesar de hoje ter um pouco esse tipo de discussão. Mas foi um trabalho no qual as pessoas, naquele momento, fizeram uma institucionalização dos processos. Qual que foi o grande, vamos dizer assim, a virtude, principalmente do Bandeira e da linha de frente, de que é uma empresa nova a cada 3 anos, é uma associação, dentro do período de mandato. Então a gente já viu muitas vezes uma gestão que entra, tenta se reestruturar, entra outra e derruba. A velocidade da construção é mais lenta que da queda. Então qual foi a ideia? Institucionalizar os processos, atualização do estatuto, escrever de fato quais eram as principais políticas, direcionamento,
política de remuneração variável, que no futebol, historicamente, o bicho, eu vou lá no vestiário e te dou um saco de dinheiro. Isso acontecia com muita frequência e eu ouso dizer que ainda acontece em algumas situações. Então, no Flamengo isso, né, foi estancado, tá? E aí sim, você consegue buscar através de inovação, novas tecnologias. Então teve vários testes até em termos de conteúdo novo, enfim, para que ele fosse protagonista. Então teve muita resistência, principalmente no início, mas a partir do momento que houve um alinhamento desses stakeholders de que aquilo era fundamental para um futuro sustentável do clube, a gente viu que, nós estamos no caminho certo. E depois disso, a mesma receita do Flamengo foi praticamente usada no Palmeiras, por exemplo, né? E aí é que é curioso, né? Não é uma receita de bolo, né? Não adianta levar o processo do Flamengo para o Palmeiras, por exemplo. Por quê? O Palmeiras escolheu um processo um pouco diferente. O Flamengo fez toda a reestruturação de maneira orgânica. O que é orgânica? Não houve aporte de fora, né? Foi tudo feito dentro da realidade do clube. E o que isso significa? Significa que assim, o processo ele é um pouco mais longo, né? Você não consegue acelerar porque você não tem aporte, mas de alguma maneira ele se torna sustentável no médio prazo. No caso do Palmeiras, houve um aporte de curto prazo, que na época o Paulo Nobre, o presidente, quando assumiu, ele não tinha mais recebíveis, não tinha como honrar os compromissos, ele fez um fundo, né, um FDIC, e aportou dentro do clube mais de 100 milhões de reais. Ou seja, ele acelerou o processo de reestruturação não só da dívida, mas de alta performance do clube. Então você pode ver que o Flamengo começou em 2013, ele foi ter resultados 2017, 18, acho que 19 foi o primeiro título relevante, então foi um prazo longo. O Palmeiras também começou na gestão do Paulo Nobre e a gente pode ver que já em 2015, 2016 ele já tinha títulos nacionais, então foi mais curto, tá? Mas com um nível de exposição maior. Talvez num paralelo, se a gente for para o Galo, né, para o Atlético, a gente viu que também foi inorgânico, com aporte de fora. Então ele foi para um protagonismo numa velocidade maior. Falamos um pouco do Corinthians, né? Provavelmente não, com certeza o clube com a pior saúde financeira. E no relatório tem um time AAA, que é o Flamengo. Qual que é o segredo do Flamengo? Ou não é um segredo, é uma gestão? Como que o Flamengo chegou nesse patamar? Fazendo o contrário do que o Corinthians faz, né? Ou fazendo aquilo que o Corinthians deveria fazer. É um processo de gestão, de reestruturação, de ganho de credibilidade. Então, lá atrás... Mas começou quando isso? Assim? Isso foi na entrada... Até para ter uma noção do corintiano tá ouvindo hoje, quanto tempo demoraria isso? 2012, 2013, quando teve a entrada da chapa lá do Bandeira de Melo. Eu não vou entrar na questão política do Flamengo, porque tem de tudo aqui. Eu ouço de tudo, todos os lados. E nada não é perfeito para mim. E isso para mim não importa a questão política. Mas o marco histórico, digamos assim. Lá entraram, montaram uma estratégia de reestruturação do clube, de reorganização das dívidas, dizendo, nós não vamos ser competitivos por algum tempo enquanto não colocarmos a casa em ordem. Por acaso, e por muita sorte, o que ajudou no processo foi logo no primeiro ano foi campeão da Copa do Brasil, 2013. Isso também já aliviou a barra de todo mundo, facilita esse processo. Mas foi feita uma reestruturação de passivos, foram feitos cortes de custo, trabalhou-se melhor a marca, então as receitas foram crescendo. No relatório tem um histórico ali dos últimos 10 anos, e você pega justamente onde que dá o salto do Flamengo. Na reestruturação das dívidas e no trabalho de crescimento da receita, que a gente estava falando agora há pouco. Não adianta você falar que quer ser mais competitivo se você não tiver dinheiro para gastar. Quando você tem mais dinheiro para gastar, quando você melhora o acesso às receitas. Muita gente diz, mas o Flamengo tinha o dinheiro da Globo, não tinha performance, não sei o quê, era um dinheiro fixo. É verdade, mas todo mundo tinha. O Corinthians tinha o mesmo valor e é a situação que ele está. Uhum. É como dizer que o Palmeiras só é o Palmeiras hoje por causa da Crefisa, aquelas bobagens também. Que as pessoas simplificam os processos. Então tem toda uma reestruturação, melhora de governança. O Flamengo é até amarrado demais em alguns casos, que assim, todos os contratos, ou quase todos, tem que passar no Conselho Deliberativo, você não aprova nada sozinho. Então assim, tem processos. E o clube foi ganhando credibilidade, e a credibilidade aumentou as receitas, permitiu o pagamento das dívidas mais rapidamente. Então, quando chegou 2019... o time não ganhava, e esse era o problema, mas tinha dinheiro, tinha receita, tinha um balanço limpo, era capaz de fazer os investimentos necessários. Foram 3, 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos de reestruturação. Em 2018 já tinha um time um pouquinho mais competitivo. Então são 4 ou 5 anos de reestruturação até chegar num nível onde, sem dívidas, com muitas receitas, aí foi só ter um trabalho um pouquinho melhor
pouquinho melhor, né? Porque o trabalho esportivo do Flamengo é ruim. Né? Com o dinheiro que tem, tinha que ganhar brasileiro todo ano. E o Palmeiras brigando. O Palmeiras não deixa. Isso, é que se fosse esportivamente bom, estaria pelo menos brigando efetivamente todo ano. Mas já hoje é um clube que ano passado foi vice da Libertadores, da Copa do Brasil, não é pouca coisa. Chegou na final. Foi ali terceiro, quarto do Brasileiro, caiu nas oitavas da Libertadores, mas Libertadores é um acaso. Às vezes você dá uma noite ruim e não vai. Mas o segredo do Flamengo foi paciência, reestruturação, credibilidade e melhora da marca, melhora do relacionamento da marca com o mercado e com o torcedor. E quando você entra numa espiral positiva, né, você começa a fechar melhores contratos de patrocínio, sua taxa de ocupação do estádio é umas melhores agora, você tem a maior performance de venda de sócio-torcedor. É claro que todo o dinheiro da Globo, né, e ter a maior torcida do Brasil ajuda, mas a governança e as boas ações ali dentro, elas precisam acontecer para refletir isso no balanço. E tem outro ponto, só para fechar, o Flamengo passou a vender bem atletas. Verdade. É um investimento em base, que não é investimento em formação, mas é um investimento em boa seleção de atletas. E aí o empresário e o jogador sabe que, com 17, 18 anos, se eu for pro Flamengo, eu posso ser vendido rapidamente, mesmo que eu não jogue. Então passa a ser um lugar onde uma vitrine importante, que você recebe muito jogador. Então, o Flamengo fez um volume imenso de venda de jogadores nos últimos 5 anos, que não fazia. O craque o Flamengo forma em casa. É verdade, mas não estava nem formando, nem vendendo, nem nada. Então, assim, reestruturou-se esse processo. Isso também traz dinheiro e é importante nessa construção. Obrigado por assistir. Saudações rubro-negras. Até a próxima.